A Itália é uma península que fica bem na região central do mar Mediterrâneo e possui um clima privilegiado para a produção de vinhos desde a antiguidade. É ali onde se encontram diversas culturas vitivinícolas e produzem vinhos famosos no mundo todo. Como é o caso dos Barolos, Barbarescos, Valpolicellas e principalmente os Chiantis. Então hoje a gente continua a falar da nossa amada Itália e de seus vinhos apaixonantes. Eu sou o jornalista Estevão Limana Eu sou o sommelier Sidney Lucas, e aqui a gente fala de vinho italiano. sem afetação. E os vinhos italianos são apaixonantes, eles, dá pra dizer que são os dos destaques que a gente tem da Europa, vinho italiano, espanhol, francês, esses tem que sempre estar na adega aí de um bom apreciador de vinho. E neste início de sequência sobre os vinhos italianos, né, a gente conversou com o Giovanni no episódio anterior, foi um papo muito legal, falou desse DNA do vinho, que o vinho tá na mesa desde que ele era criança, misturado com água, né? E hoje a gente vai falar então do potencial dessa região. As regiões vitivinícolas, as uvas autóctones, tem bastante coisa, né? Bastante. Com o Giovanni foi bom pra gente ter uma noção da importância do vinho pro italiano, né? Tá na vida do cara ali, é um alimento pra ele, e não só o italiano, mas o francês, o europeu como de modo geral, ele vê o vinho como alimento, então é algo muito maior do que só uma bebida, né? E tá na mesa, no café da manhã, no almoço, na janta, acho que você confunde com sangue, né? O sangue italiano tem um pouquinho de cheiro de vinho, com certeza. E o Giovanni falou uma coisa interessante, que ele disse que quando veio pro Brasil, ficava meio louco que não achava vinhos decentes há 2 décadas, por exemplo. E hoje isso já é diferente, mas mostra também que não dá para ficar sem o vinho. E é assim que os italianos procuram, os italianos que possuem diversas uvas que são autóctones, né, Cid? Sim. Mas o vinho no Brasil, há 20 anos, já tinha vinho bom. Só que o problema é que tinha um preconceito muito grande e as pessoas não colocavam no mercado. Então, os comerciantes não compravam, não vendiam, não aceitavam os produtores, tinha uma resistência. Então, era mais difícil de achar mesmo, talvez nesse sentido que ele falou. Mas o vinho brasileiro é muito bom. Mas hoje ele está contente, né? Ele tropeça numa garrafa de vinho brasileiro aqui e cai em cima de outra. Vinhos da Serra Gaúcha, da Serra Catarinense, vinhos da região de Minas Gerais, do sudeste brasileiro também, ótimos, até vinhos lá do Vale do Rio São Francisco, lá no nordeste do estado também são ótimas Hoje combinações. A oferta é muito grande, né? Então nosso italiano ali, nosso amigo está contente. Tá contente, sim, tá contente. Se você não escutou ou assistiu o episódio com o Giovanni, dá tempo, depois de aproveitar esse aqui, dá uma passadinha no episódio número 27 para poder acompanhar. Sidney, falando da nossa amada Itália, eu sou descendente de italianos, né? Meus avós, o meu avô nasceu vindo da Itália para o Brasil e tenho essa veia muito forte da cultura, da gastronomia, mas o vinho, o brasileiro não, o imigrante italiano do Brasil que chegou no século passado, século retrasado, não conseguiu trazer o vinho das primeiras vezes, né? Eles começaram, né, e etc, a produção de vinhos depois, mas não era como a Itália é hoje, que você vai em qualquer local, pega lá no tanque inox, enche a sua jarra de vinho e aproveita, né? Sim. A cultura do vinho, ela se perpetua, mas ela vai sofrendo pequenas mudanças, assim, né? Ao longo das décadas, assim. Então, tem essa cultura na Itália do local ali, do cidadão ali, do homem local ali, de comprar vinho local, vinho regional, a granel. E até porque a grande maioria dos vinhos de grande nível produzidos na Itália, também na França, saem de lá. Então aqueles vinhos mais caros, aqueles vinhos melhores, o italiano comum ali, ele não bebe isso no dia a dia. Então nós bebemos melhor do que o europeu, para você ter ideia. Aqui chegam os vinhos que eles têm menos acesso lá. São exportados, né? Que precisam ser engarrafados, etc. Sim, 80% dos grandes vinhos saem dos países europeus. É legal. Seja, começando então para falar da Itália, do seu potencial vitivinícola. A Itália é dividida em várias regiões, né? Vamos mostrar o nosso mapa aqui na tela para quem está nos assistindo. Se você está só nos escutando, também vai conseguir saber. Imagina a botinha, né? Que é o mapa da Itália, que é uma bota. Temos diversas regiões, Sicília, Puglia, tem aí a Campanha, Toscana, Emília-Romanha, Piemonte, Lombardia, Vêneto, meu Deus do céu.
É tanto local assim que a gente fica até apavorado de tanta região vitivinícola, tanta região importantíssima para o mundo. Lá eles produzem vinho tudo quanto é canto, né? E sempre vinhos muito diferentes um do outro. Então o vinho do sul é bem diferente do vinho do norte, vinho do centro. E mesmo ali nas regiões do sul, por exemplo, do extremo sul, são regiões muito próximas ali, mas os vinhos são totalmente diferentes. Totalmente diferentes um do outro. As uvas mudam totalmente. A Itália tem cerca de 2.000 variedades de uvas. E essas 2.000, muitas delas, a grande maioria, são uvas autóctones que só tem lá. Levadas pelos fenícios, pelos gregos. Então, de cerca de 10.000 variedades diferentes de uvas que existem catalogadas, cerca de 2.000 estão na Itália. E grande maioria delas autóctones que só tem ali. Reza a lenda que a produção de vinhos italiana é cerca de 4 bilhões de litros por ano. É muita coisa isso. É um volume imenso, né? Meu Deus, um volume. Um país pequeno. Um país que tem 59 milhões de habitantes, que tem aí uma distância de norte a sul em linha reta, 1.200 quilômetros. Olha isso. É menor que muitos estados brasileiros aqui, por exemplo. Sim. Você falou das uvas autóctones, Sidney. O que são? Explica pra gente o que são uvas autóctones e quais são elas lá na Itália, as mais conhecidas. Uvas autóctones são aquelas uvas que só encontra numa região ou em um país específico. Então tem uvas autóctones de uma região só ou que só encontra num país. Uma uva, por exemplo, que é autóctone que só tem ali na Itália, a Aglianico, que a gente falou no episódio passado, é uma uva autóctone. Tem uma uva chamada Garganega, do norte da Itália, uma uva branca maravilhosa, também só tem ali. E tem muita coisa, Tem Nero d'Avola, Nero Biolo, Nebbiolo, desculpa. Nebbiolo, sim, mas essas uvas são plantadas em outros países são plantadas também. Em outros países também? Sim. Então, a Nebbiolo tem aqui no Brasil um produtor que faz, chamado Betu, faz um Nebbiolo muito bom. Então, as uvas autóctones é que não tem em nenhum outro lugar, nenhum outro canto. Nenhum outro lugar. Só lá. Específicas do terroir italiano. Específica lá. Uma uva chamada Greco. Grecco, também só tem ali. Então é bem interessante assim, é muito rico. A Itália é muito rico. A gente pode começar dividindo o vinho italiano em qualidades, né? Em categorias, porque tem lá o vinho de Tavola, que é o vinho mais básico, que obedece a critérios muito pouco controláveis assim, nada rígidos, né? Então pode ser feito em qualquer lugar do país. Tem o IGT, que é o vinho de indicação geográfica típica, né? O IGT, que é o de baixo para cima, ali é o segundo. Tem uma categoria que a gente vê pouco, que é o Vini Tipici, que é uma equivalente a uma legislação um pouco mais abrangente assim, né? E tem os DOC, denominação de origem controlada, e tem os DOCG, denominação de origem controlada e garantida, que essa é a hierarquia de qualidade do vinho, né? Então, de baixo pra cima. O primeiro é o DOCG. DOCG. Mas não quer dizer que não se encontra um DOC ou um IGT melhor do que algum DOCG. Lembra que no episódio da França, que eu expliquei bastante o que é isso? Essa legislação, essas legislações, né? Elas servem para nivelar o vinho de qualidade para uma qualidade aceitável. Olha, nosso vinho nessa região aqui, para essa apelação de origem aqui, não pode ser inferior a isso. Então você tem que produzir tanto por hectare, tem que vinificar desse jeito, tem que deixar na madeira ou não pode deixar na madeira. Bota as regras ali para garantir um mínimo de qualidade. Só que tem alguns produtores que, como dizem lá em Goiás, eles pulam o corguinho. Eles extrapolam, né? E então um IGT, que ele poderia produzir ali o mínimo para garantir a qualidade, mas ele produz de uma maneira que vai conseguir um resultado muito bom. Então é comum a gente encontrar um IGT melhor que um DOCG, entende? Mas começar a entender a legislação italiana é importante para saber o que está na mão ali, entende? Então depende também do produtor. Tem alguns produtores que fazem, por exemplo, um Chianti clássico melhor do que um Chianti clássico reserva de um outro produtor. Na hierarquia, DOC, aliás, na hierarquia, um Chianti clássico está abaixo de um reserva. Né? Rosso de Montaltino. Na teoria, Rosso de Montaltino é o vinho de entrada da zona de Montaltino
E o Brunello de Montaltino é o vinho top. Só que não é raro a gente encontrar alguns rostos de Montaltino de um determinado produtor que dá um baile No Brunello. em alguns Brunellos de outros produtores menos criteriosos, entendeu? Então, é importante entender a legislação e entender também que isso é para definir um mínimo de qualidade. Sim, dependendo. Tem que confiar mais no produtor, às vezes, então. Pode confiar na legislação, porque a legislação europeia ela é muito rígida, ela é muito confiável. E na média, um Brunello vai ser melhor do que um Rosso. Um Chianti clássico vai ser melhor do que o Chianti. Um Amarone vai ser melhor que o Valpolicella, na média. Isso é o padrão. Só que isso que eu citei são exceções. Isso não é... Eu estou explicando isso porque a legislação ela é muito confiável. Só que não quer dizer que todo IGT vai ser inferior a um DOC. Entende? Tem aí as exceções, mas se tratam de exceções. Na média, o normal é que vai encontrar sim, o DOC melhor do que o IGT e tal, mas tem as exceções ali. Tem as exceções, sim. E aí nós temos alguns vinhos que são tradicionais. Você falou o Chianti, né? Que seria uma uva no mínimo 92% Sangiovese. Temos aí Valpolicella. Também, a Valpolicella eu me surpreendo que eu não sei qual é a casta que é feita o Valpolicella. São as mesmas do Amarone, que as principais são 3, Corvina, Rondinella e Molinara. Uvas autóctones também? Sim. Um vinho essencial italiano. Sim, isso do Vêneto ali, né, que fica mais no norte, ali no nordeste da Itália ali, da mesma região. Então a gente pode começar então por essa região aí. Vamos começar por o Vêneto então, vamos lá. O Vêneto tá ali já quase no nordeste da Itália ali mesmo, já indo para a Eslovênia ali, no Friuli, lá nas regiões montanhosas do extremo norte. E de lá saem 3 vinhos super famosos, 4 vinhos. O mais famoso de todos é o Amarone, que é feito com uvas pacificadas, assim, eles colhem a uva, as uvas, as 3 normalmente. 2 eles vinificam frescas e uma eles separam, que é a colheita ali no final de setembro, início de outubro. E uma delas ficam espalhadas em esteiras de madeira, assim, ou de arame, assim. E são empilhadas com espaço entre as caixas, assim, para ter oxigenação. E fica até início de janeiro ressecando, pacificando. Então, já tem 2 vinhos prontos, lembra? Aquelas 2 uvas frescas. E em janeiro eles vinificam essa uva pacificada. E eles pegam e misturam com os outros 2 vinhos frescos. O resultado é um vinho muito denso, potente, estruturadão. Extraído. Com álcool lá em cima, com 16 graus de álcool, 15,5. Esse é o Amarone. E o outro famoso é o Valpolicella. Que a gente comentou aqui. Que é o que mais produz em volume na região. É um vinho abaixo aí do Amarone, é o vinho que é mais consumido na região. E um vinho gostosíssimo, né? Gostoso, tem produtores de Valpolicellas que são espetaculares. Levinho. Um Quintarelli. Um produtor Quintarelli, o Valpolicella dele é melhor do que muitos Amarones, é aquilo que eu tinha te falado. Então, são vinhos muito bons. Na média são vinhos um pouco mais leves, para tomar um pouco mais fresco. E tem também o Valpolicella Ripasso. O Valpolicella Ripasso é um vinho feito... Porém, ele é um Valpolicella como feito normalmente ali, como se faz os outros Valpolicella, só que vai nele uma parte das borras dos vinhos da fermentação do Amarone. Tira a borra, então, lá depois da fermentação, decanta, pega a borra. Isso, tira na hora... Do tanque? Tira do tanque do Amarone e bota dentro do tanque de Valpolicella para fermentar junto. Puxa o chapéu. Com isso vem um pouco do vinho, vem um pouco dessa uva que na teoria tem que ser melhor e tal. E fermentado junto. Esses são os Valpolicellas Ripasso. R-I-P-A-S-S-O. Então, o Amarone, Valpolicella. O outro famoso é o Bardolino. Os Amarones são produzidos mais nas regiões mais altas. Tem lá 5 montanhas, assim, 5 montanhas que são dali que saem os Amarones, que são das partes mais altas. A mais famosa chama Marano, mais tradicional. Marano é a parte mais alta. E Valpolicella estão nas encostas mais baixas dessas serras, dessas montanhas.
E o Bardolino, ele é produzido numa zona mais próxima de um lago gigantesco chamado Garda. Lago de Garda, Garda. E o Vale de Garda é imenso, é um dos vales maiores, não sei se tem algum lago no mundo maior que ele. Se pegar o Google, der um Google na Itália ali, dá pra ver de longe, antes de se aproximar do país ali, dá pra ver o Lago de Garda, de tão grande. E a população de Vêneto foi quem colonizou a Serra Gaúcha, por exemplo, então muito dos vinhos que nós temos hoje na Serra e da cultura que a Serra Gaúcha possui é uma influência de Vêneto, então tem essa proximidade com o Brasil, né? É Vêneto e Brasil. Sim, a colônia italiana no Brasil é muito grande, né? E a produção de vinho no sul do Brasil se dá basicamente por italianos, né? Eles são muito fortes, né? Não totalmente, mas eles são muito fortes. Com certeza. Dá pra ver os sobrenomes dos produtores, né? Com certeza. Tu tem aí Giordani, tu tem, vamos ver, a própria família Valduga. Dom Giovanni. Tem Giordani, eu falei, né? Dom Guerino. É, tudo italiano. Aí o Lago de Garda é imenso e o Bardolino é uma apelação de origem controlada mais próxima do Lago de Garda. Ali mais perto ali, entende? E outro vinho famoso, o quarto vinho famoso, são os Recioto della Valpolicella. Então tem o Amarone della Valpolicella, Valpolicella clássico, o Bardolino e os Recioto. O Recioto é um vinho fortificado. É a versão doce do Amarone. Envelhecido em madeira e tal, já tem uma coloração mais acastanhada, é incrível, muito bom. Então, o que tem de importante no Vêneto, no norte do Vêneto, é mais na nordeste da região do Vêneto, e pega ali uma partezinha do Friuli também, que eles ampliaram essa apelação de origem, fazem ali os prosecos italianos, saem dali. Sim. Os prosecos saem do Vêneto. Era só do Vêneto, de duas zonas importantes ali mais tradicionais, que era Valdobbiadene e Colli Assolani, só que a zona já era, a demarcação era bem grande. Eles aumentaram um pouco mais ainda. Agora pega a parte do Friuli, outra parte de outras regiões ali, a produção é muito grande. Mas os espumantes são incríveis, feitos pelo método Charmat, mais leves, mais refrescantes, assim, muito bons. E o Vêneto ele possui ao todo 38 denominações de vinhos, então, né? Você falou do Valpolicella, do Chianti, do Prosecco, são alguns, mas tem muitos outros, né, Sidney, que a gente até tem às vezes na nossa mesa também. Tem o Montello de Rosso, tem o próprio vinho de Vêneto, né, que é uma IGT. Uhum. Dá pra dizer que é um dos destaques do norte da Itália, né? Mas também temos ali no mapa, ó, Lombardia, acho que o Piemonte a gente vai deixar pra falar outra hora, que o Piemonte acho que reserva aí uns vinhaços, né, que a gente encontra na região. Sim, mas acho que a gente pode falar do Trentino antes, porque tá perto do Vêneto, né? Lá em cima, acima do Vêneto, já encravado nas montanhas, nos Alpes. Trento. É o Trentino Alto Adige, é o nome das apelações. São duas zonas irmãs, assim, e de lá sai de tudo, cara. A melhor zona para se plantar uva é Merlot na Itália. Na Itália. Merlots incríveis. Saem de lá também Gewürztraminer muito bons, Pinot Nero, Pinot Noir, Tokai Friulano. Tem no Friuli também, mas lá também tem Tokai, muito bom, que é uma uva. O que mais? Tem espumantes incríveis. Espumantes é uma das zonas mais importantes para se produzir espumantes pelo método Champenoise. É a região da Ferrari, do espumante Ferrari, uhum. que a Decanter traz, que é aquele espumante da Fórmula 1. Da Fórmula 1 que você vê lá mesmo quando a McLaren ou a Mercedes ganha uma corrida, o espumante é Ferrari, né? Esse é o melhor marketing que tem, né? E o espumante é uma região de espumante muito importante, merlots incríveis, assim, sabe? Região alpina, clima continental, região alta, região mais fria. Não é à toa que os espumantes são incríveis, brancos excepcionais, mas tem algumas zonas ali, sub-regiões ali, que faz tintos incríveis. De Pinot Noir, né, que lá é chamada Pinot Nero, ou de Merlot, que são muito, muito bons. Aí é o Trentino Alto Adige. Outra região agora do norte ali, né? Que tem espumantes incríveis, que é a Lombardia, né? Lombardia. A terra do nosso convidado do episódio 4, o João Lombardo. O João Lombardo vem da Lombardia. Lombardia. É. O nome dele deve ter relação com a região? Tem relação, eu acredito. Eu perguntei pra ele, inclusive, tá, João, é o nome artístico porque você gosta de vinho, é professor ou é da... Não, é família, era da Lombardia. Lombardo.
Lombardo. Então, a Lombardia é uma região incrível ali, né? Por quê? Também na Itália, ela é o equivalente a Champagne. Então tem a região famosa na produção de champanhe, de mesmo nome na França, né? Só que o equivalente a isso na Itália é a Lombardia. Sai de lá um espumante chamado Franciacorta. Franciacorta, claro. Franciacorta é feita com um método champenoise também, como se faz na champanhe, tudo. São espumantes nível de champanhe. Nível champanhe, são incríveis, muito bom. Mas também não só disso. Sai alguns tintos de lá também, mas tem uma outra apelação de origem. Quando é espumante, é Franciacorta. Quando é branco, a apelação de origem muda de nome. É chamado de Terre de Franciacorta. Então, é uma zona muito boa, muito bacana, que é a região de Milão, né? Milão tá ali, né? A Lombardia? Sim, tá ali. A capital da Lombardia é Milão. Tá ali em cima, a gente pode ver. Ali em cima. Tá ali? Tá ali. Tá ali sim, bem em cima no nosso mapa, pra quem tá visualizando, em cima onde diz Lombardia, cidade de Milão. Quem não for cego como eu sou, ceguinho... É o vinho, né? É o vinho, né? Eu não tenho vinho, né? A Lombardia. E acho que a Lombardia também ela é responsável por ter alguns Cabernet Sauvignon bons, né? Sim. Cabernet Franc também, também um Barbera, né? São vinhaços, né? Fazem bem de tudo. Fazem muito bem tintos, muito bem brancos, muito bem espumantes. Só que as zonas capazes de produzir grandes tintos são mais limitadas do que para se produzir grandes brancos ou grandes espumantes. Mas encontra, em volumes menores, excepcionais tintos também, com castas mais internacionais. São 27 denominações que a Lombardia possui, portanto, então, 27. Bastante, né? Bastante coisa. Um pouco menos, né, do que a gente viu no Vêneto, né? Mesmo que tenha um território maior. Uhum. Também cravado lá nos Alpes ali, né? Lá nos Alpes. Para explicar um pouquinho do terroir italiano, acho que é legal se a gente falar por que esse solo italiano e o clima é tão privilegiado, né? O clima muda bastante dependendo de onde é a localização ali. Então você pega lá no norte, por exemplo, o clima continental de montanha. Então muito vento, isso ajuda na sanidade da fruta. E temperaturas médias anuais muito altas, por isso que os vinhos mais refinados, menos pesados são do extremo norte. A exceção é o Amarone, que é aquela... Pesado. Mas por quê? Só é encorpadão, potentão assim, aquele vinho super extraído por conta das uvas que são pacificadas. Senão teria algum refinamento também. Mas não estou dizendo que isso não é defeito, né? É o estilo. Vinho potente, estruturadão, alcoólico, é incrível. Envelhece muito bem, mas só se chega nesse resultado por conta da pacificação de uma parte das uvas. Lá em cima é refinamento. Então clima continental mesmo, solo muito pedregoso, né? Aquelas pedras rochas imensas assim. E é a região que se consegue vinhos com mais finesse, com mais delicadeza. Tanto que um bom exemplo é o Piemonte, que tá no ladinho da Lombardia, né? Ladinho da Lombardia ali, do lado direito, a leste da Lombardia, né? Mas tem também o Vale da Aosta, que tá mais encravado lá em cima ainda, né? Mas para falar do Piemonte, ali saem dois vinhos famosíssimos, que são o Barolo e o Barbaresco. Dos montes. 4 vinhos importantíssimos, 2 muito famosos e 2 nem tanto, mas incríveis também. Não, 3, pode-se dizer 3. O Gattinara, que fica mais ao norte da região, o Barolo e o Barbaresco. Barolo e Barbaresco, o que você prefere? Difícil falar. Então, só para contextualizar ali, são duas. Barolo é uma zona, Barbaresco é outra, feito com a mesma uva, Nebbiolo. O Barolo, por conta de solo e clima, faz vinhos se comparados com o Barbaresco um pouco mais masculinos assim, e o Barbaresco é uma zona que faz de clima um pouco mais fresquinho e tal, que faz vinhos um pouco mais femininos, com a mesma uva, mas o DNA é parecido. O que você quer dizer com ser masculino e feminino? É a intensidade, é a fineza, a sutileza? É delicadeza mesmo. O Barbaresco ele é mais delicado, ele é menos encorpado, ele é mais refinado assim, sabe? O Barolo é mais porrada. Mais elegante. Se comparado ao Barbaresco, sim. Ele é tem mais tanino, enquanto que o Barbaresco tem um pouco menos de tanino. O Barbaresco tem um pouco mais de acidez do que o Barolo, sabe? Ele é mais elegante mesmo.
Mas é difícil, cara. São 2 vinhos incríveis, eu não sei escolher, não. Não sabe, é? Não. Qualquer um que alguém quiser dar de presente pra nós, a gente vai estar recebendo, né? Eu gosto de Barolo, eu amo Nebbiolo, assim, sabe? E tem também essa questão de estilo, né? Às vezes você quer um Nebbiolo mais delicado, vai pro Barbaresco. Quer um Nebbiolo com um pouco mais de força, vai pro Barolo, né? E o Gattinara tem essa pegada de Barbaresco. Ele tá mais no norte ali. E ainda aí tem mais frio, inclusive. Tem menos coloração, tem mais delicadeza. Legal, legal. Sidney, a gente tem feito alguns episódios bem compridos, né? Esse aqui vai ser um pouquinho mais curto, mas a gente promete falar para as pessoas que nos próximos dá para falar sobre outras regiões, né? A gente falou de Vêneto, Lombardia e Trento, mas tem bastante coisa ainda. O que você deixaria assim, ó, ficar com aquela pulguinha atrás da orelha para poder conferir o novo episódio com a gente? Olha, o próximo episódio a gente vai falar do centro da Itália. O centro da Itália tem ali umas regiões incríveis. A Toscana é a mais famosa dela, mas tem uma regiãozinha encravada no meio das montanhas ali, do maciço, de uma cadeia de montanhosa que corta toda a Itália de norte até o sul ali mesmo, corta de fora a fora, encravado nela. Tem uma apelação de origem controlada que só os conhecedores, assim, estudiosos conhecem mais, bem caros. Eu acho que o pessoal vai gostar de saber, mas na próximo episódio a gente conta. No próximo a gente conta sim, né? E ainda tem os vinhos da campanha, lá da região de Nápoles, tem a Sicília, a Ilha Sardenha, bastante coisa, né? Poxa. E essa região não é Toscana, não é Marche, não é nada. É uma outra zona que o pessoal vai ficar de cara. A Itália realmente é apaixonante, né, nos vinhos. Apaixonante, é um contexto imenso. Contexto imenso. Para quem está nos acompanhando, sempre se inscreve no nosso canal aí, lá no YouTube, ativa o sininho, curte também, e não dá para se esquecer dos novos episódios. Quando é que tem novo episódio sempre aqui no podcast? Toda quarta às 8, né? Toda quarta às 8 também o pessoal nos seguir nas redes sociais, né? Nossas contas lá. Estevão Limana, Sidney Vinho News. E o Instagram do nosso programa No Mundo do Vinho. Às vezes a galera manda uma dúvida lá, a gente responde também, esse vinho aqui é legal, um pouco o que significa isso. Pode mandar seu direct pra gente que a gente vai falando por aqui. A gente só não manda dinheiro pra comprar vinho, agora informação a gente dá sim. E agradecendo sempre também a Moza Cristais, que é a nossa parceira, cristaleria artesanal localizada aqui em Blumenau, produz os cristais para o mundo todo, né? Taças, decanters, vasos, até aqueles recipientes para sobremesa de cristal, uma finesse, assim, os produtos feitos por eles são nossos parceiros aqui no Mundo do Vinho. Vai beber vinho em boas taças, sempre na parceria da Moza. Até a próxima, gente. Aquele abraço.